a gente vai tratar de autoria e colaboração com Google Documentos. E o que a gente vai aplicar é como promover o uso de HyperDocs usando o Google Documentos. Vamos lá? Bom, então este é o Google Documentos, já com um arquivo criado, preparado para receber aí o conteúdo de uma estrutura chamada HyperDoc. Então, o HyperDoc ou HyperDoc, se você quiser chamar assim, é uma proposta de uma organização de conteúdo para proporcionar ao aluno uma experiência diferenciada de aprendizagem, onde ele pode, com certeza, trabalhar autoria e colaboração. Bom, então essa estrutura ela é muito facilitada com o Google Documentos, por o Google Documentos ser um documento online que pode ser compartilhado e inserido também documentos online, e isso dá uma empoderada, vamos dizer assim, nesse documento que pode ser compartilhado e trabalhado no processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos lá. Aqui no menu Arquivo, vocês vão encontrar algumas funções e, como eu sempre falo, a opção de você fazer download, se você quiser assim, para outros formatos em PDF, mas o que é grande interesse nosso de trabalhar com HyperDocs é trabalhar com o formato digital online. Bom, então, uma primeira opção aqui, vocês podem observar que a minha página ela está cinza. O que eu fiz então? Eu alterei o fundo da minha cor da página. Então, eu poderia colocar um cinza mais escuro, que eu optei por um cinza clarinho, e eu vou alterar aqui, vou passar para um cinza bem claro, e esse documento vai passar a ter esse tom aqui. Então, esse é um recurso bastante legal aí para a gente dar uma modificada nesse documento digital. Normalmente, a estrutura aqui de navegação, de trabalhar com os textos, ela é bem similar às ferramentas que você já usa para edição de textos. Então, aqui você tem o seu texto, onde você pode alterar o tamanho, você pode alterar a sua fonte e alterar a cor da letra. Tá certo? Normalmente, quando a gente trabalha com HyperDocs, a gente vai organizar o texto em tabelas. Então, uma forma de fazer isso, eu vou criar uma outra página aqui, só para vocês verem. Então, vou criar essa outra página, vou criar aqui um título, vou centralizar esse título, vou deixar ele preto com uma fonte maior e fonte vou passar para Roboto. Então, fiz isso, alterei aqui o meu título e vou inserir uma tabela. Então, eu vou trabalhar aqui com uma tabela de 3 linhas só para a gente experimentar. Essa tabela pode ser ajustada, então eu posso ter diferentes tamanhos de linhas e textos. Esse meu texto aqui está com um tamanho bem grande, então eu posso trabalhar com texto tamanho 14 ou 12, E aqui é onde eu vou alterar o fundo de preenchimento dessa minha tabela para dar um efeito visual bacana. Então, o que eu faço aqui é, venho nesse baldinho, escolho uma cor, normalmente eu trabalho com esses tons mais claros, para facilitar depois a inserção do nosso texto, e eu vou fazendo isso para algumas linhas. Então, aqui eu vou trabalhar com um amarelo, posso trabalhar depois com uma outra cor, que é um verdinho. Então, estou trabalhando aqui, cada espaço desse pode ser ampliado, E agora, aqui na lateral, eu posso enriquecer esse conteúdo trabalhando com uma inserção de uma imagem e uma maneira bem facilitada, um desenho, você criar o seu próprio símbolo, Então, a gente tem a opção de abrir o Google Desenhos, inserir aqui uma forma. Então, eu poderia inserir uma seta igual aquela que a gente trabalhou, vou inserir aqui uma outra. Vou colocar aqui. Essa seta também pode ter a cor alterada, vou trabalhar com esse vermelho. E aqui, a gente poderia colocar uma frase aí que vai gerar engajamento, comece aqui, eu poderia só mesmo usar o engajar. Também vou, só para dar uma padronizada, alterar esse tamanho da fonte. Vou colocar 18, centralizado, salvar e fechar. Então, aqui agora eu já tenho a minha imagem e o meu texto. Esse texto, vamos supor, eu vou colocar aqui o que eu quero que o meu estudante trabalhe para gerar o engajamento. Então, eu posso simplesmente colar um link para o meu aluno visitar, eu poderia colocar aqui, assista a este vídeo
e aqui poderia colocar faça essa leitura. Poderia colocar também várias opções para que o meu aluno escolhesse alguma dessas fontes, e aqui então eu posso colocar um texto e eu posso vir aqui para inserir um link, e esse link pode ser um link da web, um link para um outro documento que você já criou, ou seja, você tem a opção aí de trabalhar com esses materiais sendo inseridos nessa estrutura de documentos criada no Google Docs. E como que eu faço para essa minha tabela não ter essas linhas aqui de divisões? Então, uma maneira de fazer isso, eu vou voltar aqui, é a gente selecionar essa tabela, e o que eu normalmente faço é dizer aqui que essa minha linha vai ter espessura 0. Entendeu? Então, eu vou fazendo isso, e com esse processo eu posso ir criando conteúdos que vão permitir para o meu aluno gerar engajamento, explorar o conteúdo, conhecer uma orientação que você pode dar de explicação, aplicar, compartilhar, refletir e avançar. E aí, gostou? Então, já comece já a pensar como você pode criar o seu HyperDoc usando o Google Documentos e depois compartilhando com seus alunos. E novamente, como que a gente vai compartilhar esse documento? Pegando o link dele. Então, eu venho aqui em avançado e vou colocar a opção de pegar esse link aqui, e eu vou, ou posso adicionar um e-mail, se eu quiser, né, colocar alunos específicos, ou eu posso compartilhar esse link para todas as pessoas, qualquer pessoa que tiver o link. Então, eu venho aqui, salvo, e eu posso dizer, qualquer pessoa que tiver o link pode visualizar, né? Porque aí ele vai criar uma cópia para ele, para poder trabalhar esse documento online. Então, venho aqui, concluído. Tá certo? Então, você já viu aqui nesse vídeo a criação, como você pode explorar a formatação de um HyperDoc usando o Google Documentos, e depois como você pode compartilhar o link com outras pessoas para elas seguirem a trilha de aprendizagem que você criou. E aí, gostou? Espero que sim. Até mais, bye bye!